Estamos iniciando mais uma entrevista da hora. Estamos recebendo o pré-candidato a deputado estadual ou federal? Pré-candidato a deputado federal. O senhor Helder Gomes Neiva, muito obrigado pela sua presença. Vamos lá com a primeira pergunta. Fale um pouco da sua pré-candidatura. Explica para a galera direitinho que cargo que o senhor vai concorrer e qual a coligação que o senhor vai afiliar-se. Na verdade, eu sou pré-candidato a convite do meu partido, PTC, Partido Trabalhista Cristão, pré-candidato a deputado federal, atendendo a um convite. E sobre a questão da coligação, isso aí é muito cedo de dizer, porque tem todo o trâmite da Justiça Eleitoral. Então, na verdade, a coligação ela só é definida após as convenções. A única coisa que eu posso adiantar, né, dentro da legalidade, que eu sou pré-candidato a deputado federal. Isso quer dizer que eu vou postular uma vaga para disputar a eleição agora no ano de 2018. Se o senhor se eleger, o que pretende fazer na nossa região norte e nordeste, nos setores da segurança pública, saúde pública e educação pública? Hoje, no meu ponto de vista, eu acho que segurança pública tem que ser o foco principal, né? O foco principal. Não que os outros não sejam importantes, porque eu acho que em qualquer administração, de qualquer país, qualquer sociedade que pretende ter, né, uma nação desenvolvida, um povo culturalmente desenvolvido, ele tem que investir em educação. Então, a educação sempre vai ser um foco. Agora, mediante a situação que a gente vive de insegurança, né, insegurança do nosso dia a dia, na verdade, o que nós temos hoje é um Estado ilegal dentro de um Estado legal, né? Na verdade, é o crime que governa, né? É a impunidade que impera hoje na nossa sociedade. E isso é um clamor social, para que haja mudança, haja modificação nas leis, no Código Penal, que acabe com essa impunidade, né, com essa pouca vergonha que existe no país, com essas leis que não funcionem, e que o cidadão de bem deixe de ser prisioneiro, né, e seja libertado, e que o verdadeiro bandido, sim, esse que deve ser punido e ser mantido de trás das grades. Fora da sociedade, né? Com certeza. Já está tudo concretizado para a sua pré-candidatura ou ainda falta alguns detalhes? Sempre quando se trata de candidatura, de eleição, sempre há detalhes a ser resolvido, porque leva tempo para você organizar, né, uma campanha, até por imposição das regras da Justiça Eleitoral. Quanto à questão da minha pré-candidatura, isso aí já é algo resolvido, consolidado, né? Já está tudo certo, né? Quanto à decisão da pré-candidatura, sim. Né? Agora vamos aguardar os trâmites, né? Exatamente. Que é a convenção, é lançado o nome, depois vem a questão do registro e assim por diante, como toda eleição. Qual vai ser o plano de governo do senhor? Eu sempre atuei 20 anos, foi na área legislativa. Né? Fui vereador por 5 mandatos consecutivos, foram 20 anos, entrei pela porta da frente, graças a Deus, saí pela porta da frente, tomei medidas no Legislativo de Caraí, que eu acho que serve como referência, como, por exemplo, acabei com a aposentadoria de vereador, que poderia até me beneficiar, mas que eu achava uma pouca vergonha num município pobre como o nosso. Eu acabei com ela, que existia aí. Impedi que aumentasse o número de vereadores quando eu presidia a Câmara, de 9 para 11, porque eu entendo que 9 já é o bastante, e 11 é demais, né? E isso, a única coisa que ia fazer, como tem feito aí, é gerar despesa para o município pobre,
como nós. Também fui contra, votei contra e não recebi. Eu tenho toda a documentação que prova isso aí. Fui contra o 13º salário de vereador, porque eu acho que não justifica também, né? Vereador está recebendo 13º no município como Caraí, e acho que também a minha política, a minha atuação do dia a dia, principalmente em relação ao menos favorecido, ao cidadão que precisa de uma expressão de voz na Câmara Municipal, eu tenho a minha consciência que eu procurei fazer o melhor e creio que fiz. Tem algum nome no papel de algum governo que o senhor vai apoiar ou afiliar-se? Não, porque isso aí é uma decisão partidária. Agora, a única coisa que eu posso adiantar, que certamente não estarei nem do lado, nem apoiarei uma candidatura petista, que levou o Brasil A falência, né? à falência total, crise, né? como também não apoiaria um candidato do PSDB, que na verdade mantém os mesmos vícios, a mesma situação de comportamento de petista no que diz respeito à questão de corrupção, envolvimento com Caixa 2, enfim, com essa vergonha, né, com essa vergonha que está aí no país e que revolta a população. Então, na verdade, o povo quer mudança, o povo quer transformação, o povo quer seriedade com a coisa pública. Sobre os pré-candidatos à presidência da República, qual o nome que o senhor vai apoiar ou ainda está em aberto? Se a eleição fosse hoje, com os nomes que estão colocados aí, eu votaria em Bolsonaro sem dúvida, né? Qual partido mesmo que Bolsonaro é? Bolsonaro vai ser candidato pelo PSL. Como você descreve a política de Minas Gerais? A política de Minas Gerais, ela não é diferente do contexto da política brasileira. Hoje nós temos um Estado falido. Em vários setores, na segurança, né, na saúde. Todos os setores. Você tem uma saúde onde o governo tem uma dívida de mais de 2 bilhões com os municípios. Você tem os funcionários recebendo aí parcelado, tanto o salário como o 13º. Você tem uma saúde que não funciona, você tem uma segurança pública também que não funciona, e o que mostra é a criminalidade que está ao redor de nós, na nossa cidade, na nossa região como um todo, e que nós estamos vivendo no dia a dia. Está aumentando cada vez mais. Né? Exatamente. Então, as figuras políticas do Estado hoje, como o atual governador, como o ex-governador Aécio Neves, o Pimentel, o Newton Cardoso, eu acho que são figuras ultrapassadas e que não representam a mudança e os anseios da população. Quantos votos são necessários para um deputado federal se eleger? No caso do meu partido, eu creio que é em torno de 40 a 50 mil votos. E o estadual? Estadual seria em torno de 30 mil, 35 mil. Diferença pouca, né? Diferença pouca porque isso vai muito de partido e legenda. O que fez você pensar e resolver candidatar-se ao cargo de pré-candidato a deputado federal? Na verdade, eu recebi um convite do presidente do partido no Estado, o deputado Anselmo, é presidente do PTC no Estado de Minas e amigo pessoal. E depois eu resolvi voltar à política quando eu vejo a ideia, quando eu vejo o anseio da população por uma transformação, como eu disse, na política brasileira, na questão da moralidade com a coisa pública, porque o povo já não aguenta mais, nós não aguentamos mais conviver com esses políticos profissionais que aí estão. E quando eu vejo a população nas ruas, pai de famílias nas ruas, lutando, reivindicando, como eu também, eu acho que é uma maneira que eu tenho de contribuir para essa mudança com a minha candidatura. Explica para o pessoal que nos assistem qual é o papel de um deputado federal na nossa sociedade brasileira.
O papel do deputado, do legislativo, né, seja ele federal, estadual, municipal, criar leis, né, criar leis, fiscalizar, né, o que na verdade não há. E quanto à questão federal, porque quando é mudada a lei através do Congresso Nacional, então você consegue abranger, atingir toda a sociedade, porque a lei federal ela impera, né? A Constituição Federal está acima de todas as leis. Então, através do Congresso Nacional, você tem como fazer essa mudança que são os anseios populares em relação, ao, vamos dizer, ao Código Penal, por exemplo, a questão de educação e assim por diante. Aquela postagem que o senhor publicou no Facebook teve uma repercussão muito grande, e comentando sobre certos políticos de Minas Gerais, a qual não vou citar nomes. Explique para o pessoal na íntegra, em palavras, o que quis dizer sobre o assunto. Eu publiquei no Face sobre alguns deputados da região, e eu publiquei porque isso é o meu sentimento como cidadão e como eleitor, como pai de família, como brasileiro que anseia pela moralidade e pela mudança, né? Na questão pública. Não é admissível você votar em um deputado federal que vai para o Congresso Nacional defender bandido, como foi os deputados aqui da nossa região votar pelo arquivamento, por exemplo, de denúncia contra o atual presidente Michel Temer. Não é aceitável que nossos representantes votem numa reforma trabalhista da forma que foi votada, prejudicando o menos favorecido, prejudicando o trabalhador. Não é possível que a conta da corrupção, a conta das mordomias desses cupim do poder público, seja jogada nas costas do trabalhador. O trabalhador brasileiro, o cidadão de bem, não aguenta mais isso aí. E tudo que eu coloquei no meu Face, é claro que se eu postei, eu tornei público. E eu assumo tudo aquilo ali. Então, eu simplesmente expressei a minha indignação como cidadão, né? Como cidadão, e também talvez eu tenha expressado os sentimentos que muitos gostariam e por um motivo ou outro termina não expressando. Fale um pouco sobre a condenação de Lula por 3-0. Quanto à condenação de Lula, eu acho que toda decisão judicial ela tem que ser respeitada e ser cumprida. Eu não vou adentrar na questão judicial, até porque eu não sou qualificado, né, como uma pessoa entendida de leis para poder detalhar. Eu só me coloco como a maioria dos brasileiros, que sente lesado, né, por um governo que institucionalizou a corrupção. Não só Lula. Não só o PT, como o PSDB, o PMDB, o PTB, enfim, essa panela que está lá, que o povo quer limpar de vez. Por isso essa campanha de não reeleger mais ninguém. Não reeleger mais ninguém. Tem algum nome no papel de algum político que está apoiando a sua pré-candidatura? Tem vários. Inclusive, eu tenho apoio de dentro do partido, mantenho contato com algumas lideranças da região, mas sempre digo que eu quero fazer a minha campanha como eu sempre fiz as demais quando eu disputei em Caraí. Eu quero fazer uma campanha com o povo. Né? Eu não quero fazer campanha com cacique político, eu não quero fazer campanha com quem acha que é dono de voto, porque ninguém é dono de voto. Né? O povo brasileiro hoje, de tão sofrido, ele tá consciente. Ele sabe da forma que votar, da forma que deve ser escolhido um candidato. Então eu acho que você tem que dirigir diretamente ao povo, exatamente para poder acabar com essa política de compadre e comadre, depois de ganhar, que tem que estar beneficiando um em detrimento do outro. Eu defendo uma política voltada principalmente
para a questão social, onde o menos favorecido seja o foco de trabalho e desenvolvimento. Qual o recado que o senhor manda aos eleitores de Minas Gerais? Os eleitores de Minas Gerais, o recado que eu mando é o seguinte: que não perca a esperança. Que não perca a esperança, que a gente tem que continuar na luta pela mudança, pela transformação, e que nós só vamos conseguir transformar essa situação que aí está colocada com o nosso voto. Né? Quando eu vejo muitos pregar, por exemplo, o voto branco, o voto nulo, eu sempre digo que está errado, está na contramão. Porque o corrupto, porque aqueles que detêm o controle do Estado e que usam a máquina pública para se manter no poder. Se os eleitores conscientes achar que não deve votar, certamente a gente vai ter dificuldade de mudar essa situação. Então, o poder público ao povo pertence. Então, eu creio que a gente tem sim que manifestar. O que nós temos que fazer é banir da política mineira, da política brasileira, esses atuais políticos que aí estão e que não representam o interesse nem do Estado, nem da coletividade. Representam os interesses próprios, quando eles fazem, tanto da Assembleia como do Congresso Nacional, um verdadeiro balcão de negócio, como tem feito aqui no Brasil. E corrupção, com certeza. Esclarece para o pessoal por que o senhor não afiliou-se ao partido político do atual prefeito de Caraí, Minas Gerais. Na verdade, eu fui eleito vereador por 3 mandatos no partido que eu estou. O PTC, né? O PTC. E quanto à questão de estar ou não no partido do atual prefeito, em termos de candidatura, isso para mim não teria nenhuma influência. Mas nós temos que deixar bem claro que o PTC foi um dos pilares da campanha do atual prefeito. Apoiou o atual prefeito, inclusive a maioria dos candidatos a vereadores do atual prefeito eram do PTC, que os candidatos do PTC tiveram mais de 1.500 votos. Então eu creio que o partido foi decisivo para a eleição do atual prefeito. Comente um pouco sobre a gestão do atual governo de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, Partido Trabalhista. Um desastre. Né? Minas Gerais hoje está vivendo um verdadeiro um desastre político e administrativo. Um governo que conseguiu quebrar o Estado da forma que quebrou. Não consegue pagar funcionário. Não consegue colocar medicamentos nos postos de saúde. Retém dinheiro do transporte escolar. Não paga saúde. Retém dinheiro dos municípios. Eu acho que não precisa nem classificar e dizer não, porque a própria população está sentindo na pele, né, a situação desse desgoverno. E está sendo investigado também, né? Com certeza, Pimentel é investigado por desvio de 30 milhões quando era ministro da Indústria e Comércio. Ele e a sua esposa. É tanto que está aí desesperado para se eleger num cargo público por questão da imunidade, que eu chamo de impunidade. Eu acho que não deveria existir isso. Em qualquer circunstância, político ou não, deveria ser julgado e condenado como qualquer cidadão comum. Com certeza. Fabinho Ramalho está sendo investigado também, né? Também, Fabinho Ramalho também é investigado. São 2 ações contra ele no STF. Qual a expectativa de crescimento econômico no estado de Minas Gerais, na opinião do senhor, este ano de 2018? Na minha opinião, e pelos dados divulgados pelos órgãos governamentais, eu creio que é quase nulo. Né? Se você pegar o crescimento, a recessão que o país viveu, se você pegar o crescimento que está havendo no país, ou melhor, na verdade não tem crescimento, nós estamos saindo de uma recessão. Né? O país cresce quando ele está numa situação normal, né? Apresenta índice de desenvolvimento, aí ele está crescendo. Nós estamos saindo de uma recessão, de uma retração econômica. Então eu acho que o cenário é o pior possível. Por que o gás de cozinha está cada vez mais caro? Segundo o governo federal,
Isso é um ajuste, tanto na questão do gás, como na questão do petróleo, que hoje, inclusive, eu estou vendo uma reportagem na Globo, que diz que tem mais um aumento, é a adequação dos preços à cotação internacional. Eu, particularmente, eu acho um absurdo e não concordo. Quem paga o pato é o cidadão, né? Quem paga o pato é o cidadão, e se tem país que vende o petróleo muito mais barato, e se somos um dos maiores produtores de petróleo, o que justifica um litro de gasolina custar quase R$ 5 numa crise dessa? O que justifica um gás de cozinha, um bujão de gás, ir para quase R$ 70 e um trabalhador ter aumento de R$ 10, R$ 20 no salário mínimo? Não justifica. Isso é uma coisa que de quase que um crime com a população brasileira. Fale um pouco da prisão de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. A prisão de Sérgio Cabral só expressa, no meu ponto de vista, o funcionamento da justiça brasileira e o bom trabalho da Polícia Federal. Porque isso aí é um escândalo sem precedentes. Quando uma cúpula, né, que estava no governo, Sérgio Cabral, mais meia dúzia, consegue quebrar um dos estados mais ricos da nação, que é o Rio de Janeiro. E mais turístico, né? Exatamente. E para quem não sabe, um dos maiores produtores de petróleo do país, né? E que tanto royalties recebe. E conseguiam quebrar o país de tal maneira que nem funcionário estava recebendo. Então, Sérgio Cabral, como a maioria pós-eleição que perder a impunidade, a gente espera que tenha o mesmo fim, que a justiça seja feita e que paguem o que deve, de acordo com determinada justiça. Como o senhor considera a Lava Jato no cenário brasileiro? A Lava Jato, ela veio para mudar o país. A Lava Jato, na verdade, é um mecanismo policial e judicial que mudou o país, mostrou para a população brasileira a situação da caixa preta, o que escondia a caixa preta política do Brasil, né? O rombo que o país levou. Os políticos que estão, a maioria deles, no Congresso Nacional, e como um todo, envolvido em corrupção, envolvido em Caixa 2, e que, de certa forma, quebrou o país, colocou nós, a situação brasileira, numa situação cruel, de dificuldade, né? E acho que veio para mudar o brasileiro, tanto em termos de consciência de voto e também mostrar para o brasileiro o que acontecia, na verdade, em todos esses governos que vêm aí. A roubalheira que na verdade, as estatais no país, a forma que era roubada. O que é preciso na concepção de ver do senhor para o Brasil voltar a crescer? Eu acho que, primeiro, deve dar continuidade à Lava Jato. Foi uma das maneiras que estancou boa parte da corrupção. Não se iluda que acabou a corrupção, mas estancou boa parte da corrupção. Acho que o povo, né, brasileiro deve mudar os seus representantes, não deve reeleger, porque o Congresso Nacional, a maioria desses políticos estão envolvidos, né, nessa corrupção toda, nessa quebradeira do país, e volto a repetir, estão aí em busca de mandatos para poder encobrir os seus atos, através dessa pouca vergonha que chama imunidade parlamentar, que na verdade, né, é uma impunidade parlamentar. E acabar com essa situação de milhares e milhares de cargos aí distribuídos entre partidos, entre políticos, várias estatais que não funcionam, que no meu ponto de vista deveriam ser privatizadas, que servem de cabide de emprego e roubalheira para esse povo. O Brasil é conhecido como celeiro do mundo. Nós temos futuro. Essa nação tem futuro. O Brasil deveria ocupar hoje um lugar de destaque no cenário mundial em todos os aspectos, ao invés de estar aí nos jornais por conta de corrupção de um bando de ladrão.
Estamos rematando mais uma entrevista, tá aí. Eu tive o privilégio e o prazer de conversar com o pré-candidato a deputado federal, o senhor Hélder Gomes Neiva. Grande abraço de Caraí, Minas Gerais, para o canal Edivan Alves. Informação na hora certa. Tá aí, até a próxima.